Bom, a gente colocou uma pergunta inicial de se a grande oportunidade chegou. Quem acompanha aqui a nossa carteira de Que market puta makers, responsabilidade de estragar a oportunidade, né? Mas eu acho que ela vai muito em linha com a reflexão que você trouxe na última carta. Você, eu digo a Hicks, né? Não sei exatamente quem que escreve, se é um trabalho em conjunto, enfim. Sim. Mas achei muito legal porque trouxe um ar mais reflexivo à carta, né? Até os 3 primeiros parágrafos é um trecho da carta de junho de 2015, que talvez tenha sido um período análogo ao que a gente viveu ali no final do ano passado, começo desse ano, que é aquela desesperança total com o Brasil, fuga total da Bolsa. Talvez lá em 2015 o cenário era até mais nebuloso, mas por outro lado também não tinha tanta alternativa para o investidor, né? Hoje talvez o investidor consegue de certa forma internacionalizar melhor a sua carteira, tem outras opções de renda fixa, enfim. Mas achei muito legal essa reflexão, principalmente sobre as oportunidades que existiam na Bolsa para quem tinha um horizonte mais longo, né? A simetria estava ficando mais clara. Uhum. Conta aí um pouquinho pra gente, então, com base nessa pergunta, se a grande oportunidade no Brasil chegou, com essa reflexão de quem é um gestor de ações, que tem um fundo de ações e então interage com investidores que talvez estejam mais céticos do que você, enfim. Como é que você está lidando aí, vendo esse momento atual da Bolsa? Eu acho que frase famosa, né, que o mercado não se repete, mas as histórias rimam. Uhum. E eu acho que tem vários paralelos em relação a 2015, e eu não vou ser aqui leviano de falar que o desfecho que a gente viu lá tá perto de ser um desfecho que a gente vai ver agora. Eu acho só simplesmente que naquela época, e a ideia de vir com esse detalhe na carta foi justamente de perguntas de membros mais jovens do time, falando assim, puta, como é que foi 2015? Como é que você está se sentindo hoje versus o que você estava se sentindo em 2015? E a percepção que eu tenho, e aí é percepção, porque eu não consigo provar isso com dados, mas é que eu consigo comprar hoje empresas qualitativamente melhores, menos alavancadas, em setores mais resilientes do que eu conseguia naquela época, com valuations mais baratos. Eu não sei exatamente por que isso. Eu acho que 2015 talvez tinha uma característica naquela época que talvez a gente passou por uma crise muito forte econômica anterior que veio por causa da Lava Jato, então as empresas estavam mais alavancadas, tinha pressão de margem, muitos anos de inflação galopante, que vinha pressionando a margem das companhias, os juros acabaram indo para um nível bastante alto, a gente encarou um ajuste fiscal também, então tinha uma questão meio das companhias indo um pouquinho pior, mas realmente os valuations eram super interessantes. Quando a gente tenta traçar esse paralelo hoje, a gente vê companhias sólidas, o Ibovespa tá sólido, sei lá, essa conversa muito etérea, porque é uma mistura de commodity, bancos, empresas domésticas, empresas industriais, empresas de varejo, e aí eu acho complexo, mas dentro do espectro de empresas que existem na Bolsa, dá para encontrar muitas companhias sólidas, geradoras de caixa, desalavancadas, em setores relativamente resilientes, negociando a preços que você fala assim, puxa, isso aqui é inacreditavelmente barato. E isso é atraente. Só que isso é atraente faz 2 anos, né? E acho que faz 2 anos que a gente fala com os nossos investidores, e acho que provavelmente outros gestores sentaram aqui nessa cadeira e falaram, a bolsa tá barata, as ações estão baratas. E, poxa, só para quebrar a cara e ver a bolsa ficar mais barata. Porque não tem uma regra que diz que porque tá barata tem que subir, né? Não, pode ir para qualquer lugar. É só uma discussão de probabilidades, né? E aí acho que a carta em si, né? Ela basicamente veio de um lugar da gente tentar juntar várias pecinhas, de tentar pensar onde a gente está. Acho que um dos meus autores preferidos em relação a investimentos, que é o Howard Marks, ele tem um conceito meio padrãozão dele, que é o conceito do pêndulo, né? Que é você tentar entender menos do ponto preciso onde você está do ciclo, né? Se é um ciclo bullish ou bearish, mas mais... Não no ponto preciso, mas se você está
mais para a direita ou mais para a esquerda do momento. E eu acho que hoje, claramente, a gente está num momento onde o pessimismo que a gente vive em relação à Bolsa como uma classe, ele está num nível que é tão alto que não tem como dizer que a Bolsa não está barata, que as ações, que não dá para encontrar ações baratas. Então a gente acha que é uma grande oportunidade. Tem que ter horizonte de investimento, porque ninguém sabe o que vai acontecer no ambiente político, econômico nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então isso meio que tem que ter fôlego. Mas só a percepção, né, do barato e da oportunidade, ela, assim, não é porque é barato que é uma oportunidade. E às vezes até num preço pior, a oportunidade parece ser mais clara. Eu vi isso numa conversa entre gestores que nem são de ações, estavam num chat no WhatsApp e eles comentaram algo como... não sei qual era a notícia exatamente, mas alguma dessas notícias sobre o Brasil que mostrou que parece que o ânimo dos investidores está melhorando. Aí um cara falou, pô, desse jeito tá difícil comprar dólar, né? Aí o cara falou, pô, mas você tava querendo comprar dólar a 6,20 com o Banco Central intervindo, agora que tá 5,70 não tá querendo comprar, né? Mas assim, até uma percepção de como o ambiente melhorou, né? E até isso se reflete na tomada de decisão, até percepção dos investidores. Tem um ponto também, né, desse barato ou caro, é que o valor dele, talvez ele seja relativo, né? Então, quando a gente olha uma renda fixa pagando 15, 16, 17%, e aí a gente olha, faz aquela conta do inverso do PI, né, que é o earnings yield, sei lá, você compara uma renda fixa pagando 15, 16 com o earnings yield de 18, o cara fala, pô, vou correr o risco de bolsa 18%, sendo que eu posso investir num negócio sem risco com 15%. Então, talvez, olhando por essa métrica, não faça tanto sentido. Talvez a bolsa esteja barata, mas renda fixa tá pagando bem também. Né? Então, acho que tem esse ponto. Eu entendo isso. Eu discordo. E é um dos pontos também que a gente tentou trazer na carta e que a gente tem tentado explicar para muitos dos investidores. E o ponto central da diferença disso aqui está no conceito de duration, que é o prazo médio do seu fluxo, ou assim, se você fosse pensar, você consegue travar um CDB que paga 18% ao ano por 15 anos, você tem 18%. Se você pega 18% num CDB que te paga e tem um prazo de 6 meses, você tem 18% por 6 meses. A bolsa, ela te traz essa possibilidade de travar esse fluxo, esse crescimento mais longo, né? Lógico que você poderia fazer isso com um instrumento pré-fixado ou outras coisas do tipo. Mas essa é uma característica muito diferente. E por que eu estou falando dessa característica? Porque tem uma discussão que a gente tem tido muito com os clientes, que é assim... E eu vou exagerar aqui, tá? O Brasil vai pro vinagre ou o Brasil vai normalizar? Não vou falar que o Brasil dá certo, o Brasil vai normalizar. Tá bom, então... O Brasil vai normalizar quer dizer o quê? Não sei, a NTNB vai voltar de 7,5 para 4,5, 4. Vamos dizer 4,5, tá? E aí, por consequência, nesse mesmo momento, sei lá, o câmbio talvez o real vai se apreciar um pouquinho contra o dólar, em termos relativos, né, deflacionado e tal. A bolsa vai ganhar um pouco de valor e tal. Beleza, esse é o cenário das coisas darem certo. Tem um outro cenário, que é o cenário do Brasil ir pro vinagre. Aqui que é o cenário do Brasil ir pro vinagre. O dólar é 6,50? Não. É 7? Não. É provavelmente qualquer coisa. Porque é só você olhar porque aconteceu com o câmbio na Argentina, quando a coisa de fato estoura. É do 7 pro 9, do 9 pro 15, do 15 pro 30, do 30 pro 50, do 50 pro 200. É de referência. Então qual é o valor daquele papel que a gente chama de dinheiro se a coisa de fato vai mal? Nenhum. Tá bom. O que acontece quando você tem um CDB de um banco ou uma LFT que te paga 1% ao mês ou 1,2% ao mês e você está coletando aquele cupomzinho todo mês? Todo mês você recebe 1%. Só que de repente você tem uma ruptura. O teu poder de compra, que teoricamente vamos tentar assemelhar ele ao câmbio, porque o dólar não vai perder valor global em linhas gerais, a gente tem que se relativizar com alguma coisa,
você tá ganhando nada para correr o risco da ruptura. Então, é um péssimo investimento se você tá com medo daquele cenário de cauda de ruptura institucional brasileira. Eu não tô falando que eu acredito nisso, eu tô falando assim, se você acredita nisso, eu acho que o CDI é péssimo nesse cenário. E vamos pro outro cenário. O cenário das coisas normalizarem. A NTNB vai voltar para 4,5%. Pô, você ganhou 1% ao mês? Você correu todo esse risco para ganhar 1,5%, 1,2% ao mês? Fez sentido esse balanço de riscos? Eu acho que não. Então, um pouco até do que a gente tem falado com os investidores mais sofisticados, eu só pegar um pedaço também a NTNB. E aí tem muita gente falando assim, não, então, pô, maravilhoso, vou comprar a NTNB, eu vou comprar renda fixa incentivada, que tá me pagando 8%, 8% mais inflação, isento, maravilhoso. Tudo bem, se você pegar uma NTNB 2050, 2045 a 50, você vai ganhar 40%, 50% se ela comprimir de 7,5 para 4,5. Só que se você pegar o nosso portfólio, que eu faço conta com o nosso portfólio para simplificar, e normalizar igual, que é o quê? Baixa do nosso custo de capital, da nossa taxa de desconto, o 7,5 por 4,5 e coloca de volta o spread de equity, que hoje está estourado, de volta na normalidade. Então, sei lá, se o Mutility historicamente negociava a NTNB mais 3, hoje ela está negociando a NTNB mais 6, eu estou voltando para a NTNB mais 3, para aquela normalidade. Pô, meu portfólio tem que multiplicar por 2,5 vezes. Então, assim, eu vou ser muito bem remunerado no cenário de normalização. Não estou falando do Brasil tá certo, estou falando do cenário de normalização. Então, o que a gente tem falado com os investidores mais sofisticados é o seguinte, olha, não importa muito o cenário, dá certo ou dá errado, me parece que no nível de valuation que tem a bolsa hoje, a gente tem que ser sensível a isso também, ela é muito melhor, muito superior do que a renda fixa pré-inflação e a renda fixa pós-fixada. Se a moeda não vale nada, ela não vale nada mesmo. É melhor ter uma empresa, uma exportadora de celulose, uma empresa de serviços, um imóvel no Brasil do que um papel que não vale nada, não compra nada. E no cenário de... Ou tenha câmbio, né? Tenha dólar, vai investir em bonds lá fora, ações lá fora, S&P, seja lá o que for. E no cenário das coisas darem certo, porra, pelo menos vamos ganhar dinheiro de verdade. Então eu acho que... Isso é simetria. Essa é a explicação de uma simetria, né? É isso. Nos dois cenários parece exatamente. E de certa forma a gente tentou trazer isso na carta de uma forma mais ampliada. E eu acho que é isso. Acho que ninguém concorda comigo. A maior parte dos clientes não concorda comigo. Era a pergunta que eu ia fazer, porque a carta é muito clara, a sua explicação é clara, mas a gente acompanha o fluxo dos investimentos, né? A renda fixa continua bombando e a bolsa não, em fluxo. E o que os clientes... simplesmente discordo? Ou eles trazem algum argumento de, sei lá, talvez ou manda pra fora que eu acredito que o ver o 1%, por mais que esse balanço de risco não faça sentido, acho que quando ele vê que aquilo tá aumentando, dá uma sensação de que ele tá jogando no time certo, né? Porque o outro time tá perdendo, embora ele tenha chance de ganhar o campeonato, ele tá perdendo os jogos. Mas, enfim, o que eles falam pra você quando você fala isso? Eu tenho minhas dúvidas se eles não me escutam e falam assim, interessante o teu argumento, mas você tá falando essa groselha faz 2 anos, você só perde dinheiro, entendeu? Então eu não vou te ouvir mais. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é meio que aquela questão, aquele sentimento do sapo na panela, que dizem que é mentira, mas que ele não tá perdendo dinheiro. Todo mês ele tá clipando lá 1%. Uhum. E ano passado, maravilha, clipou lá 12%, 13% e ganhei 12%, 13%. É que eu tenho o cacuete de olhar e falar assim, não, você não ganhou 12%, 13%. Você ganhou 12%, 13% menos 27% da desvalorização do cambial. Porque no final você come dólar, você compra carro em dólar, você... Netflix, tudo é dólar, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas entendem isso, pelo menos. Acho que isso evoluiu. Então, assim, você não tá... É que eu poderia ouvir do meu cliente e falar assim, tudo bem, amigão, mas, por outro lado, a bolsa ano passado caiu. Não é nem que você ganhou 12%. Então, assim, eu entendo esse ponto, tá? Só que eu acho que a gente tem que entender que
o ponto de valuation ficou mais barato, a assimetria aumentou em relação ao ano passado, e esse negócio não é... Renda variável varia, né? Ela não é fixa. Então, assim, a gente de fato tá sofrendo. Então, a gente tem repetido um pouco disso. A verdade é que a maior parte dos clientes que a gente tem visto é meio que fugir para esse lugar confortável, de ver a rentabilidade consistente todo mês, e isso dá menos medo.